Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Aprenda em até 5 minutos. Hoje eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente pode integrar Power BI, Python, Machine Learning, Scikit-Learn e criar um modelo de previsão, de regressão através de dados, fazendo tudo isso no Power BI, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso, tá? Lembrando que você precisa ter instalado no seu computador o Power BI Desktop, né, que é esse cara aqui que está aberto na nossa página. Você vai precisar ter o Python instalado, tá? E também as bibliotecas de Scikit-learn, Pandas, Matplotlib instaladas no seu computador para que tudo isso funcione, tá? Bom, o primeiro passo que você tem que fazer é importar seus dados. Os dados já foram importados aqui no nosso Power BI. Estou utilizando uma fonte de Excel, né? Você pode estar trabalhando com a fonte de dados que você achar mais interessante. Então, aqui eu plotei um gráfico, né, de dispersão. Então, eu estou plotando o eixo X e o eixo Y. Meus dados estão organizados dessa forma, né? Eu tenho dados para o eixo X e dados para o eixo Y, tá? E a ideia é fazer uma regressão, né? Eu quero, a partir de X, prever qual que é o valor de Y. Como a gente pode ver aqui, esses dados eles estão correlacionados, né? Isso sem fazer qualquer teste, mas eles estão visualmente correlacionados e aparentemente é uma relação linear, tá? Entre esses dados. Então, né, a gente pode usar vários modelos de regressão aqui, mas hoje eu vou mostrar como que a gente cria um modelo de regressão linear, tá? Porque visualmente a gente vê que existe uma relação linear. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, depois de instalar as bibliotecas, como eu disse, e de importar os dados, você vai vir aqui em transformar dados, tá? Você vai abrir o editor aqui de Power Query, e aí a gente vai aqui na página de transformar, na aba de transformar, e vai executar um script Python, tá? Eu já tenho aqui o script pronto, é um script relativamente simples, mas o que a gente tem que se atentar para manipular nossos dados a partir de agora, para executar o nosso código em Python, é que o nosso data frame aqui, né, não sei se vocês já trabalharam com isso, mas essa tabela que a gente tem aqui atrás, que são os nossos dados importados, ele foi convertido num data frame chamado dataset, tá? Então, é a partir daí que a gente vai usar essas informações e executar o nosso script em Python, tá? Então, eu criei o script aqui, onde eu faço as importações das bibliotecas necessárias, eu separo as variáveis, né? Então, a variável x e a nossa variável de interesse, ou seja, aquilo que eu quero prever, nosso y, tá? E aí eu divido os meus dados em treino e teste, usando o train test split do scikit-learn, e aqui eu estou usando 20% para teste, tá? Não estou usando todos os dados para fitar o modelo. Eu crio aqui, eu instancio, né, um objeto de uma regressão linear, na variável modelo, fito esses dados com os dados de treino apenas, e aí realizo, né, uma previsão utilizando todos os dados de X, isso para a gente comparar com como que o modelo está se comportando frente aos dados reais, e guardo isso numa nova coluna chamada previsões, tá? E aí, por fim, eu converto os valores que o modelo previu para um formato do tipo inteiro, tá? Para remover a vírgula desses valores. Aí eu posso dar um OK, ele vai executar para a gente esse script, tá? Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então, ele está executando o script aqui Python, tá? Você vai ver que ele criou uma nova tabela, a gente pode dar um clique nessa tabela. Aqui eu não estou mostrando, mas no computador de vocês, se for a primeira vez que vocês estiverem fazendo, vocês vão precisar aceitar o contrato de licença aqui para uso de dados, tá? Então, é bem simples, é só dar OK ali que vai dar tudo certo. Então, aqui agora eu tenho uma nova coluna chamada previsões, ela está com formato numérico, então está tudo certo para a gente criar os nossos gráficos. Então, eu vou fechar o Power Query, tá? Esperar aqui ele terminar de carregar. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho desse gráfico, só esperar ele terminar aqui de carregar. Carregou, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho desse gráfico. Vou criar um novo gráfico aqui para a gente fazer as comparações. Tá? Um gráfico aqui de linhas. Vou colocar no eixo X os valores de X. Certo? E no eixo Y, o nosso Y real. Aqui ele está usando a soma, eu vou colocar uma média. E as previsões, também como uma média.
Então, repare, né, como a gente já havia imaginado, é um modelo de regressão linear, uma reta, né, e ele se comporta, né, quando a gente compara com a curva azul mais clara, que são os dados reais, ele se comporta de uma maneira razoavelmente interessante, né? Como a gente tinha dados dispersos aqui, era de se imaginar que esse modelo não ia conseguir descrever 100% das variações que a gente tem, tá bom? Bem, pessoal, então é isso. É um vídeo bem simples, mostrando para vocês como que vocês integram Python com Power BI e criam modelos de Machine Learning, já visualiza esses dados no próprio painel. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem um like aqui no vídeo para fortalecer e fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas. E também comente aí conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Um abraço.